Muito bem, telespectadores da TV Outro Nível. Nos encontramos aqui na cidade de Santa Rita. Isso mesmo, viemos até a capital da farinha para conversarmos com o coordenador de esporte do município, o Dedéu Marvão. Vamos falar aqui sobre o esporte municipal, estadual e até mesmo nacional. Muito bem, Dedéu, a gente agradece por ter aceitado o nosso convite e bater um papo aqui conosco na TV Outro Nível. Isso é um grande prazer sempre, Alex, estar aqui na sua TV que aborda de todos os assuntos da região, tanto de Santa Rita quanto do Munim, do pessoal dos Lençóis. E é sempre bom estar aqui no canal passando informações aí para o seu público, para o seu seleto público, né? Dedéu, o que é que a gente pode falar já de início em relação ao esporte municipal? Olha, Alex, a gente pode falar que recentemente a gente finalizou o primeiro campeonato de futebol feminino feito aqui em Santa Rita, com 7 equipes, sendo campeã a equipe, as Garotas de Pedreiras, ganhando da equipe de Recurso, um jogo bastante disputado, foi um campeonato assim muito exitoso e foi um grande prazer ter trabalhado com as meninas. E hoje, Alex, infelizmente, a gente soube agora, meio-dia, a fatalidade, né, de uma das meninas que jogavam aqui numa das equipes daqui de Santa Rita, a Geni, lá de Rosário, que veio a óbito em um acidente de trânsito, tá? E a gente deixa aqui os nossos pêsames a todos da família. Era uma pessoa muito gente boa, uma grande atleta. Além de futebol, ela também praticava o atletismo. Então, a gente começou falando aí do futebol feminino. A gente está desenvolvendo ainda agora, né, o campeonato santarritense de futsal, com 8 equipes. Já tivemos a primeira e a segunda rodada. E estamos desenvolvendo paralelamente também, Alex, a terceira Copa Quilombola, Troféu Negro Cosme, que dá direito do campeão e o vice, né? São um programa aí do governo do estado, através da Secretaria de Igualdade Racial, que fomenta isso. E aqui no município a gente tem 12 equipes disputando essa competição. Os 2 finalistas que chegarem à grande final aqui no município receberão material, uma equipagem, né, completa, 18 camisas, 18 calções, 18 meiões. Todas as equipes vão ganhar logo de início uma bola. A premiação aqui é 2.000 para o primeiro e 1.000 para o segundo. E o campeão daqui vai disputar a etapa estadual em São Luís. E a premiação lá, máxima, para quem ganhar é R$20.000 para o primeiro, 12.000 para o segundo, 6 para o terceiro, 4 para o quarto, e assim sucessivamente até o último lugar lá em São Luís. Quem ficar em último lugar na competição ainda recebe R$2.000. Então, a gente está desenvolvendo essas 2 competições com destaque para a Copa Quilombola, que já está em execução, assim como a Liga Futsal. Dedéu, o esporte feminino, aqui nós temos o futebol, que você bem lembrou, né? Terminou recentemente, e temos agora o campeonato quilombola. Através do esporte, a gente sempre bate nessa tecla, a gente consegue inserir essas pessoas que, de uma certa maneira, acabam ficando à margem da sociedade. É muito interessante o que tu falou, Alex, até porque a gente sabe, primeiro, as comunidades quilombolas são comunidades que ficam distantes da sede do município. E essas pessoas dificilmente têm possibilidade de participarem de competições, de campeonatos, né? Assim dizendo. Então, essa é uma iniciativa muito válida, é uma competição muito bonita e a primeira fase está sendo disputada lá nas comunidades mesmo. Essa semana nós tivemos lá na comunidade de Careongo, jogo entre a equipe de Careongo e o São Paulo do Jiquiri. O jogo foi 2-2. Tivemos outro jogo lá na comunidade de Santana, entre a equipe de Santana contra a equipe de Flamengo de Pedreiras. Flamengo de Pedreiras sendo vitorioso por 2-1. Tivemos ainda o jogo lá no CRB, a equipe da Ilha das Pedras recebendo a equipe de Santa Rita do Vale. Foi 1-0 para a Ilha das Pedras. Então, é uma competição salutar que traz justamente as pessoas que estão à margem, né, da sociedade, que são relegadas, mas a gente abraçando também essa competição, a gente também está inserindo essas comunidades que são, digamos assim, esquecidas, né, mas que estão sendo valorizadas. A Prefeitura tem apoiado também as iniciativas dentro desse contexto, é bom que se diga isso,
tá? Através da Secretaria de Igualdade Racial, da minha amiga Leonildes, aqui eu quero mandar um forte abraço. E antes de darmos continuidade à nossa entrevista com o coordenador de esportes, o Dedéu Marvão, é importante que você se inscreva na TV Último Nível. Ative o sino para todas as notificações, deixe seu like e compartilhe as nossas reportagens. Nos ajude e fortaleça o nosso canal. É muito importante. Dedéu, você falou a questão do apoio da Prefeitura Municipal. E nós sabemos que o Dr. Wilton ele é um apreciador e amante do esporte de uma forma geral, principalmente do futsal, do futebol e algumas outras modalidades. Na verdade, o nosso prefeito, é interessante que se você toque nessa tecla, Alex, porque até então muitos falavam que o Dr. Wilton não apoiava o esporte, que o Dr. Wilton não gostava do esporte, mas se a gente dá uma olhadinha lá atrás, a gente vê que foi durante os governos do Dr. Wilton que a seleção de Santa Rita foi campeã e bicampeã intermunicipal de seleções. Foi com o Dr. Wilton que a gente retornou aos jogos escolares, que até então tínhamos ficado de fora. E foi o Dr. Wilton que sempre apoiou as competições, desde quando ele assumiu. Os campeonatos estão sendo realizados periodicamente. A gente não realizou ano passado, em virtude da pandemia, que você sabe disso. Nenhum município do estado do Maranhão organizou campeonato por conta desse sistema, mas agora a gente já voltou, fizemos já o campeonato feminino, estamos fazendo a Copa Quilombola, estamos fazendo a Liga Futsal, vamos levar os nossos atletas paralímpicos agora esse mês para competir em São Luís, tudo sendo apoiado pela prefeitura, pelo prefeito Dr. Wilton. Então eu acho que de bater nessa tecla que o prefeito não apoia esporte, é uma página virada. Dr. Wilton sempre esteve apoiando as iniciativas, apoiando o esporte santarritense, sempre, sempre. Quem são esses dois atletas que vão participar dessa competição a nível estadual? Sei que um é o Antônio Carlos. O Antônio Carlos, na verdade, Alex, ele é bicampeão brasileiro paralímpico na modalidade com a deficiência, porque os atletas têm um nível de deficiência. No caso do Antônio Carlos, a deficiência dele é o T40. E o Elinaldo, que ele é campeão brasileiro, a dele é T39. Então, quanto maior o nível, maior a deficiência. E os nossos atletas, eles são deficientes das partes inferiores, no caso, né, as pernas. O Carlinhos, ele é bicampeão maranhense e bicampeão brasileiro no T40, e o Elinaldo é campeão maranhense e campeão brasileiro no T39. Eles irão competir agora esse mês em São Luís. Eles já fazem parte da seleção maranhense paralímpica, tá? E eles, obviamente, a gente tem a plena certeza de que eles conseguirão os índices para participarem da Paralimpíada Nacional, que vai acontecer agora em dezembro. Os 2 últimos anos foram em São Paulo, e esse ano ainda não temos a certeza, mas, se não me engano, será disputado em Belo Horizonte, Minas Gerais. E a Prefeitura, através do Departamento de Esportes, vai dar o apoio para esses dois jovens, esses dois talentos municipais. A Prefeitura tem, sim, dado todo o apoio, toda a logística, né, para que eles possam competir, tá? A gente vai desde buscar eles lá na comunidade, que eles são da comunidade de Santa Rosa, que fica distante mais ou menos uns 20 quilômetros daqui da sede do município. A gente leva eles para competir, dá todo o suporte de logística, alimentação. E a seleção, quando eles competem em São Luís, a obrigatoriedade nossa. Quando eles estão competindo a nível estadual, a nível nacional, desculpem, a obrigatoriedade é do governo do estado do Maranhão, que dá todo o suporte, paga as passagens, dá os agasalhos para que eles possam competir lá fora. Então, a parte aqui, quando a competição é a nível estadual, a responsabilidade é nossa, do município. E quando é a nível nacional, a responsabilidade é do governo do estado. E, portanto, dois talentos de Santa Rita que levam o nome aqui do município não só para a nível estadual, mas também nacional. E são campeões. Vale a pena investir. Inclusive você que é empresário, que é o seu nome aí sendo divulgado, apoie esses dois talentos municipais. Entendeu? Vamos aqui para a segunda divisão do futebol brasileiro? Vamos lá. Sampaio Corrêa. Rapaz, Eu acho que está... Eu acho não. Decepcionou, porque o primeiro turno foi praticamente impecável. Sempre lá nas primeiras posições. E o segundo turno, me fala a memória, 2 vitórias,
o time despencou, caiu pelas tabelas. Na verdade, foi a primeira parte do campeonato do Sampaio, foi uma campanha mesmo assim de tirar o chapéu. E a segunda fase, eu acho que rolou aquela acomodação, né? Eu acho que o Sampaio tem um time bom, né? Estava com um treinador bom, que era o Surian, e agora tá deu uma esquecida no nome dele agora aqui. Mudou de treinador, o time depois disso ganhou uma partida agora, que foi contra o Brasil de Pelotas, né? Mas não está fazendo uma campanha justa. Andou cheirando lá o Z4, né, da Série B, mas com essa vitória deu uma suspirada, mas poderia estar brigando pelo acesso, se tivesse continuado na mesma pegada que teve do primeiro turno. E agora no segundo turno eu não entendo por que essa queda de produção tão vertiginosa, que poderíamos estar em um melhor patamar, quem sabe até brigando pelo acesso à primeira divisão. Adel, e o seu Vasco? Como é que está? O time que tem, se não fala em memória, está entre os 10 maiores investimentos, isso contando, inclusive, a Série A. Não consegue obter bons resultados. Inclusive, recentemente, foi goleado pelo Botafogo. Na verdade, o plantel que o Vasco tem é o mais caro da Série B, né? Isso é fato. E é que nem você falou, se for comparar com os times da Série A, ele está num plantel entre as 10 maiores equipes em investimento. Infelizmente, o time é um time medíocre, tá? Muito fraco, com jogadores que não valem a pena nem citar nomes. A gente vê que é uma mescla dos garotos da base, que é quem ainda tem feito alguma coisa, são os garotos da base, mas alguns jogadores que vieram são extremamente jogadores que não têm condição de jogar nem Série C, ainda mais a B. E do jeito que está, já está sendo feito um planejamento, Alex, para a disputa da Série B do ano que vem, porque já sabe que não vai subir. O Botafogo jogou uma partida que o Botafogo também não é uma grande equipe, pode-se dizer assim, mas tem feito um campeonato impecável, tanto que é o líder agora da competição, e vai voltar para a Série A com méritos. Parabéns à equipe do Botafogo, que conseguiu com humildade chegar onde está. E é uma decepção, a gente que é vascaíno, a gente tem esse sentimento de tristeza. Hoje o Vasco serve só de chacota, pô. Isso é a realidade do clube. Eu falo isso sem a menor sombra de dúvida. Não tenho vergonha de dizer que torço para o Vasco, mas o time é muito ruim. Pior do que o Vasco é a situação do Cruzeiro, né? Que vai aí para o seu terceiro ano já na Série B. A torcida se empolgava em anos anteriores, com investimentos altíssimos, né, em estrelas de nível internacional. E agora está pagando aí o pato porque não tem recursos, né? Inclusive, alguns times entraram com ações, cobrando as dívidas, né, de venda de atletas. Aí a empresa que patrocina o clube teve que intervir, injetar dinheiro, porque senão poderia ser penalizado e até ser rebaixado por conta dessa dívida. A situação do Cruzeiro é deprimente também. Na verdade, a gente, quando olha, né, para a equipe do Cruzeiro, uma das grandes equipes do futebol brasileiro, campeão da Libertadores também, tá? E vê a situação. Nada mais é, Alex, do que a má administração desses clubes. Eu li uma reportagem há um tempo atrás aí, que tinha gente que tem um cartão corporativo do clube que estava usando para passear na Disney, sabe? Parente dos dirigentes, porra, é uma brincadeira. Você pegar o dinheiro que é do clube e você está gastando, os parentes dos diretores gastando como se for algo que pode tirar, que não vai acabar. E o reflexo disso está aí. O clube com dívidas astronômicas, o terceiro ano na Série B, e assim, graças ao Luxemburgo que chegou lá, que senão já estaria brigando para não cair para a terceira divisão, se é que já não tinha caído. É triste a gente ver, na verdade, o futebol brasileiro, ele precisa ser repensado, essas questões de como são administrados. Eu acho que a ideia do clube empresa seria a saída para isso aí, porque não tem, assim, nem todo mundo tem a idoneidade de tratar um clube como coisa séria.
e acha que aquele ali é um local que o cara entra para ganhar dinheiro com venda de jogadores e pegar o dinheiro do clube e usar a seu bel prazer, o que na verdade é o que tem acontecido na maioria dos clubes do Brasil. E por isso essa situação. Você acredita que Flamengo e Palmeiras, em termos de administração, são referência, são exemplos que devem ser seguidos? O Flamengo, inclusive, tem uma cláusula, um artigo, não sei ao certo como se define, que se porventura o presidente provocar dívidas elevadas, ele vai ser obrigado a responder como pessoa física. E se tiver empresa, como pessoa jurídica. Na verdade, o Palmeiras e o Flamengo detêm dessa forma de administração, tá? E por isso a gente vê que tem surtido efeito. Claro que futebol é momento, você sabe disso. O time pode ser um time grande, mas às vezes não desenvolve uma grande campanha. O Flamengo tem um grande time, um dos melhores que tem no Brasil. Hoje a gente tem que ser realista quanto a isso. Ele, o Palmeiras, o Atlético Mineiro são os 3 maiores clubes hoje no Brasil. A gente não sabe, é a consequência do Atlético, como está sendo essa administração, porque a gente sabe que está sendo investido muito e a gente sabe que alguém depois tem que pagar a conta. E essa forma como o Flamengo está sendo administrado e o Palmeiras é a forma como tem que ser feito. Você tem que responsabilizar quem está à frente, conduzindo esse clube, essa agremiação, e colocar as despesas quando há oneração do sistema financeiro de um clube. Quem tem que responder é quem está dirigindo esse clube, ou seja, o presidente do clube naquela ocasião. Dedéu, Campeonato Brasileiro, pelo visto, já está definido. Embora tenhamos ainda algumas rodadas pela frente, da mesma Atlético Mineiro. Eu acredito que sim, né? Porque o Atlético há uma vantagem muito grande, 11 pontos de diferença, então é uma margem muito consolidada, né? São praticamente 3 vitórias e um empate. Então, para o time perder 3 partidas seguidas, para o outro ganhar 3 seguidas, é algo assim quase que improvável. Ainda sabendo que a equipe do Atlético tem um forte plantel, assim, então eu acredito que praticamente o campeonato já tem um dono, já tem um campeão, como a gente poderia dizer, que é o Atlético Mineiro. E as demais equipes vão brigar ali por aquelas vagas da Libertadores, né? 3º, 4º, 5º. Mas o Campeonato Brasileiro está decidido, o Atlético Mineiro tem a vaga garantida já aí por ser campeão, que a gente já pode até dizer que vai ser ele. Flamengo, Palmeiras, os demais vão brigar pelas vagas, as vagas diretas, né, como a gente costuma dizer. Aí tem aquelas outras da repescagem, que é os que ficam lá em 5º, 6º, que vão brigar pela repescagem lá no grupo com os outros times aqui sul-americanos. E aí, a relação às vagas na Libertadores pode descer um pouquinho mais, porque a gente tem Flamengo e Palmeiras na grande final em Montevidéu, lá no Uruguai, no dia 27, Libertadores da América. Para você, quem leva o título? Se formos avaliar o momento. Olha, no momento, o Flamengo tem oscilado muito, Alex. O Flamengo, quando o Renato chegou, ele engrenou uma sequência muito boa, aí depois deu uma caída. Eu acho que parece que os caras perderam assim o foco. E o Palmeiras ficou naquela, né? Não perdendo demais, nem ganhando também demais. Eu acho que está um equilíbrio aí de que a gente sabe que decisão é decisão, né? E o Flamengo sempre é um time perigoso nas decisões, mas do outro lado tem o Palmeiras também, que já foi campeão da Libertadores. Vai ser um grande clássico. Eu ficaria até meio complicado de dizer, perguntar para mim quem eu sugeria que fosse campeão por ser vascaíno, mas eu, se fosse apostar minhas fichas, apostaria no Flamengo. Mas o Flamengo estando completinho, né? Com todos os seus titulares. Porque parece que nessa situação os jogadores parece que se encontram mais, são mais entrosados e cá para nós não depende muito do Renato Gaúcho, que na minha visão não é um bom estrategista, não sabe armar uma boa equipe. Para mim o Renato Gaúcho é aquele boleiro, né?
Algo que quando ele começou lá na década de 90, quando era treinador. E ele vem de dois trabalhos que são bem ruins no Grêmio, né? Inclusive pegou lá uma sapatada do Flamengo de 5-0, né? E o trabalho recente dele foi eliminado na Libertadores esse ano, né? Para a memória, acho que na primeira ou segunda da pré-Libertadores, né? E aí foi premiado sendo contratado pelo Flamengo. Tem um elenco basicamente europeu. Poderia contratar alguém com esse perfil, né? Que não seja retranqueiro, retroativo, como é o caso do Renato Gaúcho. E a gente tem, é bom que frisar também outro aspecto, Alex, aí que o Flamengo depende muito do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não está, o time tem um outro rendimento. Ali, quem tem entrado para substituir ele, não tem feito boas partidas. A gente tem que ser realista quanto a isso. Acho que também um dos fatores dessa queda vertiginosa tem esse fator aí, né? Sempre com ele em campo, a equipe tem um outro rendimento, joga de uma outra forma, com uma outra dinâmica. Até porque também ele já tem um conjunto ali muito forte, jogando já há mais de anos juntos. E aí fica naquela dependência um pouco lá desse fator Arrascaeta. Mas Flamengo é Flamengo também, né? Mas eu também não gosto muito eu vou ser sincero, eu não gosto muito do trabalho do Renato, não. Eu acho ele, o estilo ele não é aquele treinador que tem coragem de partir para ganhar um jogo, indo para frente, colocando incentivo nos seus jogadores para não ficar naquele cerca Lourenço, como a gente costuma dizer no interior. Jogar mesmo para frente, querendo ganhar, mostrando atitude, porque eu acho que esse aí que tem que ser o espírito. Esse é o espírito de quem joga no Flamengo. É o que eu tenho visto ao longo dos anos. E aí não tem sido essa a filosofia e a cara do Flamengo de agora, do Renato Gaúcho. Embora sendo flamenguista, se fosse o momento, eu diria que o Palmeiras vem de várias vitórias consecutivas e o Flamengo está caindo, não consegue vencer nem mesmo os adversários de pouca expressão. A exemplo é o Lanterna, né? Embora se coloque a culpa na arbitragem, mas o Flamengo, meu plantel, incluindo os reservas, se compara com a Chapecoense, que tem uma vitória no campeonato. Realmente, se a gente for ver por essa ótica aí, pô, é complicado. Você vê que um time que praticamente está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, que acha... Está rebaixado, essa é a verdade, né? Praticamente. Vamos ser francos, né, meu nobre Dedéu? Verdade. O time que está já na segunda divisão em 2022, tá? Eu acho que deveria ser um time que deveria entrar honrando a sua camisa. E quem está lá do outro lado tinha que ver, pô, é Flamengo, tá? Então, eu acho que, assim, vai ser um jogo muito parelho com o Palmeiras. Espera-se um grande duelo, entendeu? O Palmeiras é uma forte equipe também. Se for vencedor, será merecedor. O trabalho do Abel é muito questionado ainda por parte da torcida do Palmeiras, que não vê nele como aquele treinador que eles tanto imaginavam que fosse. Logo no começo do campeonato teve uma sequência muito boa, mas depois deu aquela oscilada e agora deu uma melhorada aqui nessa reta final. Mas é assim, futebol é assim, né? É a caixinha de surpresa, como a gente costuma dizer. Mas vai ser um grande jogo, uma grande final, 2 clubes brasileiros, né? Que isso aí também é importante, mostrando a hegemonia que nós temos, o poder e o poder do futebol brasileiro, porque para mim aqui na América do Sul ainda Brasil e Argentina comandam o futebol ainda. E vale a gente destacar que estão dominando mesmo o futebol sul-americano. Libertadores, Flamengo e Palmeiras, Sul-Americana, Bragantino, Red Bull e Atlético Paranaense. São confrontos equilibrados, né? Daqui para lá ainda tem ainda alguns dias, os times vão estar focados nas decisões, que são bastante importantes para as 4 equipes. É verdade. Se a gente for fazer essa análise por essa ótica aí, a gente vê que as competições a nível sul-americana,
os times brasileiros foram os times que chegaram às finais dessas duas competições, as duas maiores competições da América do Sul, né? Então, a gente tem que fazer valer a força do futebol brasileiro hoje. A gente tem que, pode até alguns dizerem, não, mas é porque o europeu vem aqui, leva tudo que tem de bom e vai para lá. Realmente, hoje eles têm um poder aquisitivo maior que o daqui da América, então os bons jogadores vão para lá. Mas aqui nós temos bons jogadores. Os clubes todos têm revelado grandes nomes e a gente vê essa perspectiva aí, as seleções de base, tanto do Brasil quanto as demais equipes sul-americanas têm fortes plantéis. A gente tem visto aí nesse sub-20, sub-18, sub-17, até o sub-15 aí, que agora já existem competições de todos esses níveis. Então, a hegemonia, o futebol aqui sul-americano sempre é um berço de grandes craques. E quando surge um Cristiano Ronaldo lá na Europa, um Haaland lá na Suécia, e um Ibrahimovic lá na Dinamarca, mas são pequenos, assim, não tem grandes, aqueles grandes. Surgiu uma boa leva em Portugal. Tudo bem, agora em Portugal temos bons jogadores, o Mário Fernandes e tal, são bons exemplos aí. Mas a gente vê que o futebol aqui sul-americano é todo o tempo revelando bons jogadores, sempre. Só uma correçãozinha aqui. O Ibra, ele é da Suécia. Né? Mas valeu aí também o Ibra tem o quê? 40, 41 anos. E está arrebentando lá no Milan. Né? Tanto é que o time rubro-negro, ele é líder ao lado do Napoli, que empatou agora recentemente, né? O Milan empatou com a Internacional. Desculpe o lapso aí, né? O Zlatan Ibrahimovic. Me desculpe por essa. Ô, Dedéu, alguma coisa mais que você queira acrescentar? Não, a gente só quer mais uma vez reforçar aí, ó, galera, vamos se inscrever no canal da TV Outro Nível. Vamos também, ó, acionar o sininho para receber todas as matérias que são postadas para você acompanhar. E aí, ó, toma aqui, ó, TV Outro Nível. É nóis, olha lá, ó. É isso aí, pessoal. Portanto, agradecendo aqui a atenção, o carinho do meu amigo Dedéu, né, que sempre me recebeu muito bem aqui no município de Santa Rita. Há um tempinho ainda que a gente já se conhece. Ele sempre dando aquela força, atendendo a gente com carinho e muito respeito. Tanto é que nós estamos gravando na casa dele, na residência dele, aqui no município de Santa Rita. Olha lá atrás, lá no telão dele aí. TV Outro Nível. Faça como ele sugeriu. Inscreva-se no canal, ative o sino para todas as notificações. Importante que você dê sempre o seu joinha, o seu like. Fortaleça o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem.